Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi, Adri. Para a gente começar, nos fala aí sobre quem é essa moça aqui que estamos chamando para conversar. E como é que está a situação da tua loja? Teve que fechar, vai reabrir? Como é que estamos nessa função? Bem-vinda, Adriane. Bom, primeiro, obrigado, Preto, pelo convite. Né? Bom, eu sou Adriane, da Andrea, né? Mãe de 3 filhos, né? Dois que tu colocou nessa vida teatral, né? Já temos uma relação teatral de mais tempo aí, né? Faço parte do coletivo, hoje, Associação Mães pela Diversidade. Sobre a minha loja, vou falar, antes de falar do Mães, da minha loja, fechei, reabri, mas está complicado, né? Complicadíssimo de trabalhar, porque para manter todas as recomendações nos causa um cansaço físico muito grande, né? Para poder, e financeiramente não vale a pena. Mas estamos lá, né? Porque a gente ama também o que faz, sabe que os bichinhos precisam do nosso atendimento, né? Eu tenho uma pet shop, precisam do nosso atendimento, enquanto nos for possível, a gente vai fazendo dentro do que se pode fazer, a gente vai fazer. Por enquanto, mesmo com a bandeira vermelha decretada agora, esse serviço é considerado essencial, então a gente pode continuar mantendo todas as recomendações, né? Que são muitas e a gente acha sempre que está fazendo pouco, né? Então é um desgaste tremendo. É a Bichos e Mimos, né? Qual o endereço mesmo? É na Botafogo 332, no bairro Menino Deus. Né? Então, a gente tá Bom, lá. na medida do possível, se mantém o trabalho, né? É bom para ti, é bom para os pets, é bom para as pets, Claro. enfim, é bom para todo mundo. Exato. Agora, nos conte um pouco aí sobre do que se trata esse coletivo aí, Mães da Diversidade. Mães pela Diversidade, né? Aquele nome é um nome e uma marca registrada, então a gente procura, né, manter, que nem meu nome, às vezes, meu nome é Adriane, né, Adriana, então a gente corrige. Bom, o coletivo começou lá em 2012, através da Maju Giorgi, uma paulista, jornalista, né, que, como outras mães, elas sentiram a necessidade de se unir, né, para poder enfrentar essa nova onda de repressão que está vivendo, né? Porque, como eu sempre digo, né, nós, mães e pais de LGBT, recebemos os respingos de preconceito, né? Nunca vamos receber o mesmo preconceito que eles, mas os respingos sempre caem na gente. Então, é aquele familiar que diz, que legal que é com vocês, né? Que são pessoas fortes, né? Que, então, e tal e graças, e misteriosamente deixam de conviver com a gente. Então, começa por sempre aquela desculpa de que, os tempos são difíceis e tal, só que até ontem viviam na casa da gente, né? Então, a gente sofre esse tipo de preconceito, entre outros, né? Entre as culpas que nos impulsam, né? Que ninguém tem culpa de nada. então, e Mães pela Diversidade, o nome Mães, né?
é porque geralmente a mãe, como tu falaste antes, né, teve várias mulheres essa semana no canal, a gente sabe que a nossa sociedade é machista, né? Ela tem essa, esse cunho machista em tudo. Então, sempre a mulher tem que lutar mais para ter direitos e nos deveres ela sempre é mais cobrada, né? Então, nesse caso de quando tu tem um filho que eu estou com o diretor aqui, tá? O diretor Bolívar está mandando eu falar mais alto. Se descobre, revela, eu acho uma palavra meio ruim, mas se entende como um LGBT, a mãe, às vezes, se vê sozinha, né, na família, ou alguém vai dizer, a culpa é tua que mimou essa criança, a culpa é tua que não fez isso ou que não fez aquilo. Então, a mãe geralmente fica com todo esse ônus, né, dessa culpa que não existe, mas a sociedade nos impõe, né? Então, Mães pela Diversidade é por isso, porque a mãe na nossa sociedade geralmente é a pessoa cobrada, né? E é a pessoa que ama até o fim, né? E existem, claro, mães e mães, mas geralmente é a pessoa que não larga, né? E fica até isso tem em vários acontecimentos, né? Da sociedade, o filho drogadito, né? Também a mãe sempre está ali, o filho que comete algum delito e é preso, a mãe, geralmente é a mãe que está lá na fila, que está lá na fila da visita, né? Então é isso que faz parte do coletivo também, né? Da associação. Eu digo associação porque ela foi constituída como associação em março de 2019 para poder se qualificar como uma empresa, né? Então, ela está aí. Ele é um coletivo de abrangência nacional? Sim, é um coletivo de abrangência nacional. Começou em São Paulo, hoje ele está em quase todos os estados da federação, né? Só falta lá bem o norte, são 3 estados, é o Acre, eu acho que Rondônia e o Amapá, se eu não me engano, é os únicos que não têm representante. Então, somos assim, por volta de 2.000 componentes, né? 2.000 componentes em todo o Brasil, crescendo todo dia, né? Todo dia tem uma mãe mais entrando. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos em 140, se eu não me engano. E a nossa atuação é essa. Primeiramente pelas redes sociais, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, né? Mães pela Diversidade, é só nos procurar, que a gente está ali. Esse acolhimento que faz ali para a gente saber que não estamos sozinhos, né? Que essas mães têm parceria, têm histórias parecidas, tem mães que chegam muito doloridas, muito machucadas, né? Muito perdidas, muitas vezes. Então, chegando ali, a gente começa a trocar nossas histórias, e a aprender cada vez mais, né? Aprender sobre essa diversidade que sempre existiu, mas que nos foi feito acreditar que era errado, né? Em alguns casos que era pecado, né? Então, a gente vai estudando, vai melhorando, vai se entendendo cada vez mais esse universo que, posso dizer, é maravilhoso. Depois que tu entra para esse ativismo, né, tu vai descobrindo um universo muito lindo, colorido, né, e né, estou vendo num olhado diverso, né? Então, essa diversidade nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas mais afetuosas, mais sensíveis, né? Somos mais pessoas mais
profundas, eu diria, né? A gente deixa uma superficialidade e se aprofunda numa vivência que tu não convivia muito, sabia que estava ali do lado, estava né? Tava na casa do vizinho, e quando ela chega na tua casa, quando tu consegue já, depois de passar pelas primeiras experiências, vou falar da minha experiência, posso? A minha experiência foi a Luar, em 2016, nos contou, né, que se entendia como uma mulher trans, né? Então, foi depois daquela tempestade que teve, lembra daquela tempestade em janeiro? Eu não me esqueço mais por causa da tempestade, foi muito importante mesmo, né? E aí depois eu descobri, uma amiga me mandou um vídeo que é Toda Mulher Nasce de uma Tempestade. Então, essa minha filha nasceu de uma tempestade. E foi lindo, né? Porque a gente sempre soube de algo, né? Que a Luara era uma pessoa especial. Né? Mas a gente não sabia exatamente o que, e ela nos disse que, ao contrário do que a gente pensava, nós não tínhamos só uma filha mulher, nós tínhamos 2 filhas mulheres, né? Foi uma festa. E aí, como é que eu fui parar no Mães pela Diversidade? Depois da Gabriela ter essa conversa com a gente, ela com a Gabriela brincando, disse, a Gabriela que falou para ela, né? A mãe sabia, né, que a mãe só faltaria vestir uma camiseta, né? E é verdade. E, na minha tanta ingenuidade e ignorância de ignorar, eu já achava assim que a Luar, que não era o que eu achava, era outra coisa, né? Porque eu tinha esse binarismo na minha cabeça, então eu já queria sair para comprar vestido, né? Depois, estudando, iniciando nessa vida, eu descobri que não é isso, que é algo, menina. Então, a Gabriela falou isso para ela, né? Só falta a mãe enfiar uma camiseta e sair por aí. E essa foi quando eu cheguei no Mães, através de um amigo de São Paulo, me perguntou, você não conhece a Maju Jorge? Eu disse, não. Ela é do Mães pela Diversidade. Eu já fui lá correndo e descobri quem era, me iniciei nesse mundo e conheci a Renata dos Anjos aqui em Porto Alegre, que é a nossa coordenadora, né? Desde 2015, ela está, 2015, se eu não me engano, ela está como coordenadora aqui no Rio Grande do Sul. Ela trouxe Mães para o Rio Grande do Sul. E conheci ela e descobri que já conhecia ela, assim, né? A gente já se conhecia de outro ambiente. Não tinha uma intimidade, mas nos aí o meu marido. Passa. Não, é fácil. Tá. Então, vesti a camiseta do Mães e estou lá até hoje, né? Fazendo esse trabalho, participando desse grupo, que é um grupo de acolhida maravilhoso, um grupo de escuta, de afeto, de muito afeto. Né? Então, temos mães mais atrevidas, que se animam a sair a falar, né? Temos mães que estão lá mais pelo acolhimento mesmo, para se sentirem acompanhadas, seguras. E é incrível, todo dia entra mais mães e a gente sabe que esse universo está cada vez mais junto, né? Crescendo como uma comunidade. Né? Estou para as perguntas também, assim. Então, o espaço físico ainda não existe como assim um local onde vocês possam se encontrar. Um encontro é virtual e quando possível há os encontros presenciais. E o mais lindo é isso, quando as pessoas se identificam, né? Há essa troca de afetividade, essa proximidade, ou seja, todos entendem as dificuldades de todos. E além disso, que é importantíssimo, né, as pessoas se identificarem com as demais nesse acolhimento. Mas além disso, existe um trabalho
em conjunto com profissionais da área de saúde? Assim, nós temos parcerias, né? Então, temos pessoas que são parceiros, temos profissionais da psicologia que a gente ajuda a encaminhar, né? Como tu falaste ali, a gente não tem um espaço físico, mas a gente, em tempos de não pandemia, uma vez por mês a gente tem reunião, voltaremos a ter reuniões presenciais aqui em Porto Alegre, e tem núcleos também já formados, né, na região carbonífera, ali, em Canoas está se formando, ali da região metropolitana, né? Temos mães em Bagé, temos mães em Rio Grande, né? Então, esses núcleos, quando tem mais do que 3 mães, se tem uma coordenadoria regional que vai fazer as reuniões ali. Agora, estamos todos, né, nesse stand-by, né? Então, não tá conseguindo fazer reuniões presenciais, mas descobrimos a ferramenta, né, de fazer reuniões virtuais. Muito interessante, porque mães que nunca tinham participado, né, tiveram a oportunidade de participar. Então, foi até, né, dos percalços que a gente tem que enfrentar, a gente está se redescobrindo, né, e também aproveitando as redes. Então, a gente tem se redescoberto. Fui atacada por um gato. Quando, quando vocês tinham a oportunidade de realizar esses eventos assim, essas caminhadas, quando vocês tinham a oportunidade de mostrar que esse movimento existe, a família toda é convidada, os filhos e filhas estão juntos, como é que funciona? Assim, as nossas reuniões são exclusivas para mães e ou pais que também façam parte, né? Porque é um momento ali que a gente se despe dos nossos, como é que eu vou te dizer? A gente se deixa levar pela emoção nesses momentos e, né, os filhos, às vezes, nos vendo muito fragilizados, a gente não procura ter eles assim. Mas temos reuniões afetivas, né? Reuniões que são piqueniques, que a gente fez agora, dia 16, fez um ano de um piquenique maravilhoso que a gente fez lá na Orla do Guaíba, em Guaíba, né? Que foi o piquenique de todas as famílias. Foi muito interessante, né? Muito legal. A gente reuniu bastante pais, filhos, todo mundo lá. Tem as reuniões de fim de ano, que a gente procura se reunir. E tem a parada livre, que a gente faz todo ano. No fim do ano passado, a gente fez a última. Esse ano vamos ficar na expectativa, mas eu acho que infelizmente não teremos essa parada física, né? Teve uma live há 2 fins de semana atrás, se não me engano, foi 2 fins de semana, foi muito legal. E aí a gente participa e vai à frente desse movimento. É um momento maravilhoso, porque a gente se vê caminhando na frente dessa juventude toda, e muitas vezes é parado por pessoas mais velhas que a gente mesmo, para dar aquele abraço que eles queriam que fosse dos próprios pais, né? Então, que não tiveram na época em que eles, né, se descobriram, se revelaram, né? Muitas pessoas nos procuram para dar esse abraço de família, de mãe, né? E é um momento muito emocionante, né? Que a gente vai ali à frente e vê porque o que a gente quer pregar, né, é que as famílias LGBT existem, esse lugar de afeto existe, que aquele filho que tu teve, que tu gerou, que tu criou, que tu pariu, é a mesma pessoa. Tu sabe quem é, tu sabe. Então, muitas mães e pais expulsam, a gente sabe, de casa,
porque essa nossa sociedade, infelizmente, chegou até aqui com esse caminho torto, né? Com esse caminho meio cheio de percalços, e parece que não está nessa norma que se fez acreditar que era o único caminho, parece que é errado. Então, a gente está ali na frente para dizer que as nossas famílias existem. E também, muito, a criança LGBT existe. Todas nós tivemos uma, mesmo que a gente não tenha percebido quando crianças, elas estavam ali. Então, a gente então está ali para mostrar isso. Que a família do LGBT está ali apoiando, e que a gente é esse carinho, é esse afeto, é esse cuidado que precisa ter. Não são todas as famílias que têm isso, e a gente quer estar mostrando para o mundo que sim, que tu pode. É assim que a gente toca uma outra mãe, é assim que a gente toca um outro pai, né? Que eles dizem, mas eu não estou sozinho, eu posso agarrar, abraçar o meu filho, abraçar e seguir em frente, né? Então, é para isso que a gente está ali. Se falasse antes de eu me perdi, porque eu disse que eu preciso ter direção, né? Se tem outros contatos com alguns profissionais. Eu falo sempre, né, porque é da minha letrinha, né, do ambulatório trans que tem aqui em Porto Alegre desde agosto do ano passado. É um trabalho maravilhoso, chega a ser assim, surpreendente, porque parece uma coisa irreal, de perfeitamente que funciona, né? Então, as pessoas trans que precisam de tratamento no geral, não só a hormonização, não só o tratamento de adequação, mas todo o tratamento. Então, ele fica ali no modelo e tem atendimento todas as quartas-feiras. Até parece que está mudando, parece que vai aumentar um dia na semana. Agora, nesse momento de pandemia, está um pouquinho diferente, mas eles te mandam um WhatsApp para esse lugar, né, para essa, que se marca uma consulta, e ali tem toda uma equipe multidisciplinar para atender esse público, né, ali no modelo, todas as quartas-feiras. Muito legal. Depois, se quiser, eu passo até o telefone para a gente deixar aí. Pela experiência que você tem de convívio com as pessoas e também dos estudos da pesquisa, porque afinal de contas, né, o amor fraterno é universal, ele existe, mas para ele abranger essa situação é necessário a informação junto, né? Porque aí sim, aí reforça mais ainda, porque não adianta ser pai, ser mãe que ame, que adore, né? E não tenha um acompanhamento também do interesse, da pesquisa, do estudo. E você tem uma ideia de idade dessas mães da diversidade? Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Como é que é isso? De mãe? De mãe? De crianças, daquela mãe que tem aquele filho, existe uma idade mínima ou máxima Que neste grupo? reconheceu, que enxergou o filho, que descobriu o filho, isso. Tem mães de todas as idades. Tem mães que vão descobrir o filho lá, né, enxergar o filho assim, depois de adultos, e tem mães que desde a primeira infância já tem aquele insight, sabe que aquela criança é uma criança LGBT. Né? Eu não tive esse insight, né? Tinha de alguma coisa, mas não exatamente do que, né? Mas temos mães que desde a primeira infância já sabiam a orientação sexual dos filhos, e às vezes até mesmo a identidade de gênero, né? Que tem uma diferença nisso aí, né? O que é a identidade de gênero e o que é a orientação sexual, né? Então, é como a pessoa se vê, é a identidade de gênero. E a orientação sexual é para quem ela olha, é a orientação, né? Para onde ela orienta o olhar e o coração e a sexualidade. Então, tem mães que na primeira infância, nós temos um grupo de mães de trans que tem muita criança trans.
Em São Paulo tem o primeiro ambulatório trans que trata de criancinhas mesmo, né? Claro que há todo um cuidado, né? Quando se vê, quando essa criança começa a negar que ela não queria aquele órgão, que ela não queria, que ela queria dormir e acordar um menino ou acordar uma menina, tem crianças que começam assim, há todo um cuidado para não se forçar uma barra, né? Como se diria. Então, né? Porque pode ser uma fase, né? Mas se tem visto muito que não é uma fase, né? Que isso vai ao longo da vida. Mas é todo um cuidado diferente de um adulto, né? Como foi a nossa filha, que já era uma adulta, no tratamento dessa criança, né? Vai se observando ela sem forçar para um lado, sem forçar para o outro, né? Né? Nem para corrigir, nem para libertar, né? Mas tem um cuidado para que, né, não venha aquela história de dizer, ah, estão doutrinando as crianças, né? Então é bem isso. É um cuidado médico, psicológico, para que ela seja um adulto íntegro, né? Assim, íntegro na sua integralidade, né? Não de ser. Né? Então, tem que esse cuidado. Né? Mas Na tem verdade, para quem tem boa vontade, não tem mistério nenhum, né? É só perceber, amar e atender. E como você vê a participação dos homens, dos pais nessa situação? Está melhorando ou ainda nós, homens, somos muito brutos para isso? a sociedade em si tem os homens muito brutos, cria os homens muito brutos, né? Mas tem se aberto, a gente sabe, né? Tem aí o exemplo do Adeilson, que, que acolheu a filha, com aquele texto muito lindo, que eu li para preparação, muito legal, né? Aqui em casa nós temos um pai pela diversidade, né? Tem um pai que é uma mãe, ele diz que ele é um pai que é uma mãe, né? Temos outros pais participantes também, mas sempre mais assim na retaguarda o pai fica, né? Às vezes até apoia, mas não se expõe, porque o pai também vai lá no trabalho, vai ser, né, visto como vai ser feito chacota e tal. Então, aos pouquinhos, esses pais estão se desafiando e assumindo uma postura mais efetiva, né, de trabalho de se expor, né, se expor nisso. Então, aos poucos, está vendo cada vez mais os pais. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que está sendo feito, né, tá indo adiante. A gente tem visto, sim, né, sempre mais as mães, mas alguns pais já se assumiram, né, como pais LGBT. E também vão curtir essa maravilha que é esse universo novo que eles vão entrar, né? Uma das coisas que me chamou a atenção na divulgação, né, do Mães pela Diversidade são três aspectos que eu gostaria que você explicasse para nós, que é um movimento independente, laico e suprapartidário. Conta para nós o que significa isso. Não. É um movimento que não tem, não pode excluir ninguém, né? É um movimento de inclusão. Então, a gente não pode fazer agora, nessa época de eleição, o nosso único, a nossa única, como é que eu vou te dizer, unidade é ele não, né? Isso pelo óbvio, né? Então, pelo óbvio, todas somos ele não. Mas é um movimento suprapartidário, quer dizer, não tem partido, né? É um movimento político, uma política diferente de partidarismo, né? Então, ele não tem partido, ele não pertence a ninguém, não pertence a nenhuma igreja ou credo. Então, todas as mães são bem-vindas
seja mãe evangélica, seja mãe umbandista, candomblessista, espírita, católica, todos são bem-vindos. A mãe agnóstica, a mãe ateia, né? Então, todos são bem-vindos, né? E é independente primeiramente, né? Porque é independente, ele não pertence a ninguém, é um movimento nosso de mães, né? Então, se ele se colocar para um lado, vai ficar complicado de seguir adiante acolhendo como a gente quer, né? Então, é isso. Então, acho que fiquei, não sei. Dar um oi aqui para a Gabi, para o Peroto, a Renata, minha amiga lá do Rio de Janeiro, né? Gente, quanto aprendizado, muito obrigada. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Adriana pode perguntar aqui. E nós estávamos falando, né, do escritor Adeilson Sales, no qual eu tenho uma parceria de teatro incrível, né, já há tempos. E ano passado nós fizemos o espetáculo da Alice, né, onde o Bolívar fez aquela borboletinha maravilhosa, a Amanda interpretando um personagem que geralmente se define como o chapeleiro como um homem, né, mas a Amanda fazendo, o Henry fazendo, né, um ator fazendo a rainha, ou seja, a questão toda das famílias, né, dos diversos tipos de família, e realmente ele postou um texto, né, para quem não conhece o Adeilson Sales, ele postou um texto muito bonito, que vocês podem procurar lá no Facebook, sobre como foi o parto dele da filha, né, que ele teve que aprender, né, ele ganhou, é muito lindo, ele escreve muito bem, né, e que futuramente nós vamos colocar isso nos palcos também, né. Aqui a Renata te pergunta, é difícil para as famílias quando a criança se apresenta como um indivíduo trans? Ó, vai ser aquele caso, cada caso é um caso, né? Tem sido difícil, acredito, para as famílias, porque não se tinha uma referência nenhuma, né? Hoje em dia se tem aonde buscar ajuda, então está ficando um pouco menos difícil. Mas, como eu digo, nessa nossa sociedade machista e em tantas outras questões que a sociedade nos impõe, de que é regra esse binarismo homem-mulher, né? Quando algumas mães se deparam com o filho trans, ficam meio um pouco perdidas, sim, né? Por isso do nosso grupo ter esse apoio de quem já tem uma história, divide com outra mãe, que ela vai ver, tá, é por aqui, por aqui. Hoje em dia está mais fácil de conseguir atendimento, de buscar respostas para perguntas que surgem, porque se tem a representatividade, já tem mais alguém que está na vanguarda, né? Tem gente que já aconteceu, então já sabe dar uma orientação para aquela mãe que está chegando. Acredito que nesse nosso Brasil imenso existem, acredito, não sei, né? Nesse nosso Brasil imenso, crianças ainda apanham para deixar de ser o que são, né? São, quando adolescentes expulsos de casa, isso é uma realidade que a gente não pode negar, não é um mundo colorido, não é, né? E é bem isso. Tem mães que se veem assim, é tão fácil quando é na casa dos outros, mas quando bate na sua porta, aí o mundo cai. Então, né? Então, tem mães que chegam com esse relato de que se achavam uma mãe moderna, aberta, e que na hora que o filho se revela, eu tenho que achar uma palavra para tirar esse revela, porque esse revela não é a palavra. O filho fala, o mundo cai, o chão abre e a pessoa se perde totalmente. Então, é difícil, claro que sim, né? Na maioria das vezes é. Tivemos o privilégio de, com o nosso caso, não ter, né? Mas não é a regra, né? Então, é difícil e estamos aqui para tornar menos leve esse fardo, né? Esse fardo, que não é um fardo, mas se torna porque a gente é levado a crer que não está certo, né? Então, a gente vai mudando aos pouquinhos e é nisso que a gente acredita, né? Que a gente,
representatividade, sendo a pessoa que está lá na frente, vai mostrando para outras que, ó, tu não está sozinha, vai melhorando os que vão vir, né? Então, é por aí. Ainda bem que nós temos essa luz da Mães pela Diversidade, essa luz e várias luzes no final de vários túneis, né? Felizmente agora nós temos, mas enquanto você falava, eu ficava aqui pensando que tristeza, né? Quanta dor e sofrimento nós causamos involuntariamente pela nossa ignorância, né? Com as pessoas que passaram pela nossa vida com esse conflito e, claro, não contando-os voluntariamente, porque aí as pessoas fazem para machucar mesmo. É aquela ignorância que machuca e a nossa ignorância também, que é aquela de ignorar mesmo, de não entender quantas pessoas a gente tiveram uma vida judiada, né, ou estão machucadas até hoje por essa falta desse esclarecimento, desse trabalho, dessa investida, né? Então é muito importante esse trabalho. Artistas, né? O meu caso como artista faz parte colocar esses assuntos na pauta sempre, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, não para a Adriane que está respondendo pelas mães pela diversidade, mas pela Adriane que nós sabemos que é espiritualizada, que sempre buscou, né, isso para a sua vida, e nós sabemos que a espiritualidade é algo nosso, dentro de nós, e que todos nós, a maioria pelo menos, ela sente a necessidade de exercitar uma espiritualidade, uma igreja, ou seja lá qual atividade espiritual for. Você acha que no momento atual, das diversas formas de religião que nós temos, eles estão preparados para receber esses irmãozinhos que querem continuar exercendo a sua religiosidade sem que eles sejam obrigados a abrir uma igreja própria? Pois então, né? Acho que já foi mais testado, né? Já foi bem mais testado. Mas alguns lugares já estão se abrindo. Não estão preparados, não, porque ainda temos, né, apesar de ter algumas igrejas que têm dogma a seguir, né, o espiritismo se diz que tem dogma, mas tem coisas que não muda, né, me atrevo a dizer, né, que é meio rígido demais. Então, acho que assim, tem que se procurar estudar melhor, talvez a interpretação não esteja sendo tão, né, tão, não vou dizer clara, né, porque claro é o contrário de escuro, então não esteja sendo bem feita, né? Então, porque é bem isso que eu digo. Minha filha é a mesma pessoa que eu gerei, que eu pari. E eu dei a educação, né? Como é que uma hora eu vou renegar a condição dela, que hoje eu sei que ele é de nascimento, né? Então, alguma coisa, algum movimento vai ter que ser feito melhor, né? Para essa abertura. Acredito que se está tentando, né? Não sei se como movimento, mas como individualidades, assim, pessoas, indivíduos, tem se aberto para isso, para melhorar. Né? Então, acredito que há um caminho longo a percorrer, mas já é um passo, né? Então... Infelizmente, o nosso horário já está encerrando, o bate-papo está maravilhoso. Eu gostaria que você falasse algo que você, de repente, preparou para falar e eu acabei não lhe perguntando. Preparar não se prepara, né? Se fala do coração. Eu não costumo preparar. Só alguns dados, às vezes, que eu deixo anotadinho assim do lado, deixei o panfleto aqui para me lembrar de alguma coisa, mas acho que tá tranquilo, né? É isso que a gente quer passar, essa nossa corrente de amor, né? De afeto, para que a gente possa dar as mãos para outras mães, outros pais, outras famílias,
que acolham seus filhos. Nós temos uma frase, que é a frase que a gente usa, tirem seu preconceito do caminho, que vamos passar com o nosso amor. Né? E se a gente vai, ninguém segura. Né? Se a mãe vai, ninguém segura mais. Então, a gente está aí para isso, para arrombar as portas dos armários, né? Dos que quiserem ter seus armários arrombados, porque também tem que ter o respeito de que tem gente que quer ficar lá dentro, então tem que ter esse respeito, né? Mas quem quiser, a gente está ali, né, para dar esse apoio, né? Para que armário tem ácaro, tem mofo e não é legal de ficar lá dentro. Nem para os filhos, nem para as famílias, né? Então, a gente às vezes vê famílias encarceradas. Depois, se eu puder, eu passo para ti uma reportagem de um senhor americano com 90 anos que revelou gay, que ele sempre foi, casou, teve filho, sempre renegou isso e um dia resolveu antes, né? Que bom que antes de terminar essa fase ele conseguiu se assumir para viver o que ele é. Né? Então é interessante isso, deixar as pessoas viverem o que elas são, né? E tirar o preconceito de que é um erro, de que é um desvio de conduta, sei lá eu como é que chamam agora isso, né? Não é. Aquela criança que eu gerei é o mesmo adulta que está convivendo comigo, me ensinando maravilhas, abrindo portas de um universo muito mais abrangente, muito mais lindo. Né? Somos uma família muito melhor do que já eram, né? Modéstia à parte, mas a gente é uma família muito mais aberta, muito mais acolhedora a partir desse evento. Né? Então, é isso. Agradeço a participação, né, muito, né, que a gente possa plantar alguma coisinha, né? Para que veja frutificar no futuro, né? Esse putãozinho que tu dá lá, mostrando a família do Adeilson, do livrinho do Adeilson, é muito importante nesse meio. Então, a gente vai lá e se emociona vendo tudo aquilo. Claro que teve uns toques especiais na última edição, mas é bem importante. Então, segue com esse teu trabalho, né? Formiguinha também, né? Mas que de vez em quando a gente tem que botar um pezinho assim, dar uma forçadinha na porta, né? Para que a coisa aconteça. Então, segue lá e vamos em frente. Né? Vamos, até porque o trabalho sempre é mais fácil quando a gente conta com lindões aí como o teu filhote, como a tua nora favorita. Olha o que eu tô falando, não, tem 2 noras, né? Olha, eu tô brincando. Não, é uma coisa muito bonita que você falou, né? Que aí você percebeu que as suas filhas tinham olhos claros, né? Por isso que o Bolívar não teve. Pode ser, né? Não. Aí o Bolívar reclamou, mas quando ele era menor, ele reclamava, dizia, por que eu não tenho o olho azul? Agora já se conformou, porque ele é bonito desse jeito mesmo. Então tá, Beijo. gente, obrigadão. Boa noite. Boa noite. Até mais. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.